Olá pessoal, como estão? Tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de número 4, trabalhando ainda sobre a unidade 2, no finalzinho da unidade 2 ali que nós vamos falar sobre sucessão de empregadores, grupo econômico e terceirização, que é bem importante então essa parte da matéria, principalmente pela realidade que nós estamos vivenciando hoje, em que cada vez mais se nota contratos de terceirização no meio empresarial. Primeira coisa, então, vamos falar de sucessão de empregadores. Quando falamos na aula passada de empregado, empregadores, nós conceituamos o que é um empregador, o que é um empregado. Quando falamos lá do empregador, nós vamos ter, no artigo 2º da CLT, então, aquele conceito que pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, ou ainda um ente despersonificado. Eu botei ali no material de vocês vão acompanhando pelo material, o que é um ente despersonificado? Ele não tem personalidade jurídica, ele não tem um CPF, um CNPJ, mas ele tem capacidade processual, capacidade de ser parte e também capacidade de ser empregador. A massa falida, quando uma determinada empresa é decretada sua falência, nós denominamos um monte de bens e créditos e ativos de massa falida. Ela pode ser empregadora. Sociedade irregular, aquela que não é constituída formalmente, mas que também pode sim se figurar num polo passivo aqui numa relação trabalhista. São alguns exemplos. Mas quando nós focamos então nesse ponto da matéria, que são sucessão de empregadores, aqui nós estamos falando dos empregadores pessoas jurídicas, as empresas, né, as típicas empresas lá, como vocês sabem. Então, o que nós temos que observar? Uma característica que nós vimos lá são eles que assumem o risco econômico, o risco do negócio. Eles vão dirigir, vão remunerar o empregado, mas o risco é deles. Então, se tiver lucro, bom para eles. Se tiver prejuízo, eles vão ter que arcar e não vão poder sonegar o pagamento da remuneração dos empregados, certo? Nesse quesito, então, pessoal, nós temos que observar que é possível haver a sucessão de empregadores. Como assim, professor? Vamos lá no artigo 448 da CLT e o artigo 10. Mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados. Como assim? Porque, pessoal, o empregado ele celebra um contrato de trabalho com a empresa, digamos, para ficar mais fácil de vocês entenderem, com o CNPJ. Vamos dar um exemplo lá, sociedade limitada. Ela é composta por sócios, pessoas físicas, que compõem aquela sociedade ABC Empreendimentos Limitados. Isso, o ABC Empreendimentos Limitados, é a pessoa jurídica que celebra o contrato com o empregado. O empregado vai ter uma relação contratual, ele, pessoa física, com essa sociedade empresária, com a ABC Empreendimentos Limitados, que eu dei um exemplo. Agora, a empresa ela é composta por 3 sócios, digamos, o João, a Maria e o Pedro. O fato de o João, a Maria e o Pedro eles celebrarem um contrato vendendo as suas partes empresariais para outras pessoas, então sai o João, a Maria e o Pedro e entra, sei lá, entra o Carlos e a Roberta. Nesse caso, o Carlos e a Roberta serão os novos proprietários daquela sociedade empresária, os sócios. Mas a relação contratual existente entre o empregado e a sociedade empresária, a ABC Empreendimento, continua o mesmo. Então, se houver, olha ali, vamos no 448 e no artigo 10 também da CLT conjuntamente. Qualquer mudança na propriedade, na estrutura jurídica da empresa, não afeta os contratos de trabalho, porque o contrato de trabalho é celebrado entre a pessoa física do empregado e a pessoa jurídica, a sociedade. Não tem nada a ver com a sua composição de sócios. Se mudar os sócios, pode mudar quantas vezes quiser, mas se o vínculo empregatício continuar entre a sociedade e o empregado, continua válido sem problema nenhum. Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará o direito adquirido dos empregados. Certo, pessoal? Por quê? Então, pode ocorrer a mudança na propriedade da empresa entre os sócios, mudar os sócios, mas sem que isso afete o contrato de trabalho. Vai alterar o contrato de trabalho quando aquela sociedade, eu dei o exemplo ABC Empreendimentos, ela deixar de existir. Então, os sócios resolvem extinguir a sociedade. Vamos
fechar as atividades, vamos encerrar as atividades da baixa desse CNPJ perante as autoridades. Nesse caso, pessoal, não tem como continuar uma relação de trabalho entre o empregado e uma pessoa jurídica que não vai mais existir. Aí o que pode acontecer? Então, tem duas situações que podem acontecer diante de uma sucessão de empregadores. Pode acontecer a sucessão de empregadores efetiva, como esse exemplo que eu falei, em que estabelece uma relação entre empregado e empregador, uma empresa, uma pessoa jurídica, que é uma sociedade que tem alguns sócios. Os sócios podem ir alterando ao longo do tempo, mas o vínculo empregatício entre a sociedade, a pessoa jurídica, e o empregado continua intacto, continua o mesmo. Mas pode acontecer que aquela sociedade ela resolve fechar as suas atividades, encerrar. Então os sócios, vamos encerrar as atividades e não vamos mais atuar. Mas eles celebram um contrato vendendo o estabelecimento, vendendo os bens que estão ali, vendendo a marca, vendendo o negócio, mas a sociedade, o CNPJ vai mudar. Nesse caso, se houver alteração, então sai a ABC Empreendimentos, ela vai encerrar suas atividades. Aí vai vir outra lá, sociedade XYZ Empreendimentos, e ela constitui uma nova sociedade com outras pessoas, mas ela quer continuar seguindo aquele mesmo ramo. Aí ele vai ter que celebrar novos contratos de trabalho com os empregados, certo? Nesse caso não é uma sucessão empresarial, então efetiva, como é quando ocorre só alteração e mantém o mesmo contrato, íntegro, certo? Então vamos observar lá o que eu coloquei no material para vocês. Ocorre a mudança da propriedade ou alguma alteração significativa na estrutura, um trespasse, que é o nome técnico de quando há a venda de uma empresa. Então, e há a continuidade dos serviços prestados. Então, o empregado continua fazendo a mesma coisa sem alteração alguma. Nesse caso, mantém-se os mesmos vínculos empregatícios, ele mantém os mesmos direitos. Então, por exemplo, o saldo do FGTS, que era lá quando ele começou, ele mantém-se até o término, a indenização, a multa de 40% na dispensa imotivada, vai considerar todo o contrato. Ele não vai rescindir o contrato e estabelecer um novo contrato de trabalho. Diferente de quando encerra as atividades daquela empresa, ele é feita a rescisão contratual e ele, então, aí celebra um novo contrato de trabalho com essa nova empresa, certo? Mas nesse rompimento contratual ele tem direito a todas as verbas rescisórias, ainda que no dia seguinte ele já continue trabalhando para outra empresa, tá bem? Então, na prática, as empresas, quando elas fazem isso, a gente vai rescindir, mas não querem pagar verbas rescisórias, só libera os saques do FGTS e tal. Mas não, ele tem direito a todas as verbas rescisórias como uma dispensa imotivada, sem problema algum. Certo, pessoal? Então, se for uma pessoa jurídica, é possível haver associação. Agora, se o empregador for uma pessoa física, aí não é possível, né? Porque a pessoa física, ela não é uma ficção jurídica que ela pode ser extinta ou não. A pessoa física, quando nasce, ela passa a existir e ela deixa de existir quando morre. E durante esse período ela pode celebrar ou ela pode ser parte de relações jurídicas. Certo? Então, ali lembrando que o contrato de trabalho é com a empresa e não com os sócios da empresa, tá bem? Mas nós temos que observar se mantém-se algumas características para que de fato ocorra essa sucessão empresarial. O que é? Que haja a transferência de um para outro titular do estabelecimento empresarial como uma unidade econômica. Então, houve alteração de um para o outro. Passou-se, então, aquilo que existia, que era do João e da Maria, passou a ser do Carlos e da Roberta. Houve essa transferência, mas o contrato, a prestação de serviço pelos empregados, se mantém contínua. Não houve a interrupção, não houve alteração contratual nenhuma, certo? Então, houve alteração no contrato social da empresa, mas que não interfere em nada na constituição da mesma. Ela continua tendo o mesmo CNPJ, o mesmo nome e a mesma atividade. Agora, mudou os sócios, isso não interfere nada na relação contratual aqui dos vínculos empregatícios, certo?
Lembrando que não haverá sucessão de empregadores quando houver apenas alteração de parte do negócio. Por exemplo, um contrato foi estabelecido e a empresa com a sede, mas ela tinha uma filial. E ela vai lá e vende a filial apenas. Mas vende o estabelecimento ali. Vende o prédio, vende todos os utensílios que estão dentro, vende aquele estabelecimento. Nesse caso, não é uma sucessão empresarial, ele vendeu parte. O mesmo vale para vender máquinas, vender bens da sociedade, não vai interferir em nada numa sucessão empresarial, certo? E não haverá sucessão de empregadores domésticos, porque eles, como a gente já falou, o empregador doméstico ele tem uma característica própria lá, que a atividade não visa lucro. Então, ela, assim como a pessoa física, também não é possível a alteração da sucessão de empregadores domésticos, porque eles têm essa mesma finalidade. Eles não são uma empresa. Certo? E feita a sucessão, existe responsabilidade do sucedido, do sucessor? Como fica a responsabilidade perante os direitos trabalhistas? Lembrando que foi celebrado um contrato de trabalho com a pessoa jurídica tal que tinha tais sócios. Houve alteração do Código Societário, mas a relação jurídica contratual do vínculo empregatício seguiu igual, não mudou nada. Mudou o contrato social da empresa, mas a relação de empregado e empresa continua idêntica, ele fazendo a mesma coisa, mantendo o mesmo contrato. Nesse caso, o que nós temos que observar? Como que ocorre a sucessão, então, a responsabilidade? O sucessor assume todos os débitos e créditos do sucedido, portanto, aquele que assumiu a empresa assume todas as obrigações dela. Então, assume plenamente todos os direitos e obrigações concernentes aos contratos de trabalho, inclusive verbas vencidas e anteriores à sucessão. Ele assume tudo. Ele assume verbas que vão ser dali para frente, os débitos trabalhistas da sucessão para frente e da sucessão para trás. O sucessor, ele assume tudo. Ele pega a empresa, as atividades e assume tudo. Ele se responsabiliza por tudo. Só ficará isento de responsabilidade nas hipóteses de fraude ou simulação. Quando comprovadamente houver tido fraude nessa celebração desse contrato, então ele foi induzido a erro, ele não teve a observância de todas as informações reais que envolviam a empresa. Então há uma simulação, há uma fraude. Nesse caso ele não se responsabilizará. Mas a regra é, sucedeu, assume tudo. Pega o ônus e o bônus. Se tiver dívidas, vai assumir as dívidas também. E já o sucedido, aquele que era o responsável e vendeu a sua empresa para um terceiro, ele responde ainda por alguma coisa? Vai responder, mas sucessivamente. Olha só, o que hoje a jurisprudência e a doutrina entende? Que se houver ausência de recursos do sucessor, do novo, quem assumiu a empresa, acabou bens, não tem patrimônio algum para arcar com as despesas trabalhistas dos empregados. Nesse caso, o judiciário, a doutrina entende que o sucedido se responsabiliza pelos créditos trabalhistas anteriores à transferência. Então, olha só, se a transferência ocorreu lá em 2015, aí tinha débitos trabalhistas de 2014, 13 e 12. E aí continuou, 2015, 16, 17 com débitos. Digamos que o empregado tentou buscar sobre o empregador atual, que é o sucessor, mas não tinha bens, não tinha recursos, nem os sócios, se extinguiu. O que acontece? Ele pode acionar o sucedido. O sucedido vai se responsabilizar somente pelas obrigações até 2015. Então, 2014, 13 e 12, que tinha débitos, ele responde. Dali para frente, ele não responde mais. Certo? Então, aqui um exemplo típico, né, só para mostrar datas para vocês. Quando vai para o judiciário, a gente já vai falar isso lá mais no final do semestre, que existem as prescrições. Então, eu não posso cobrar tudo retroativo. Mas, caso houvesse aqui, dentro do prazo prescricional ali de 5 anos, daí não teria problema algum. Retroativos. O que mais, pessoal? Atinge o sucedido nos créditos trabalhistas anteriores à transferência, não responde pelas dívidas posteriores à transferência, certo? Exceto no caso de fraude, né, como a gente falou. E ainda,
existe mais um mecanismo para apurar, para buscar a integralidade, a integralização dos créditos trabalhistas que porventura estejam em débito. O que é isso? É a chamada despersonalização da pessoa jurídica. Olha só, para vocês entenderem, cria-se uma sociedade, uma empresa, nós temos uma ficção jurídica. Aquela empresa, ela tem um nome, ela tem um CNPJ, ela pode celebrar contratos, ela pode ser parte em processo, é a sociedade, a razão social lá que tem um nome próprio, um CNPJ, certo? Essa pessoa jurídica, ela é composta por pessoas físicas, sempre vai ser assim. Então, tem uma pessoa jurídica, mas ela não existe por si só, ela precisa ter pessoas físicas que a compõem, que são os sócios. Nesse caso, a despersonalização da pessoa jurídica, ela ocorre quando se estabelece uma sociedade limitada, ou seja, o patrimônio da sociedade ele é integralizado pelos sócios e ele compõe um patrimônio próprio da pessoa jurídica, é dela. Eu enquanto empregado, ao acionar essa pessoa jurídica, eu posso ir lá e buscar bens da pessoa jurídica. Mas digamos que a pessoa jurídica não tem mais bens, não tem veículos, não tem imóveis, não tem dinheiro. Acabou por aí? Não. Eu posso buscar a despersonalização da pessoa jurídica para que eu atinja o patrimônio dos sócios. Porque é bem comum acontecer o quê? Os sócios vão lá e vão sugando a empresa e aumentando o seu patrimônio enquanto pessoa física. Ele tem veículo em nome da pessoa física, ele tem casa na praia, ele tem fazenda, e a pessoa jurídica está lá, magrinha, sem nenhum bem. Nesse caso, pessoal, o que é possível se fazer? Quando estou diante de uma situação dessa, em que a pessoa jurídica não tem patrimônio para arcar com o crédito trabalhista, eu peço a despersonalização da pessoa jurídica. E o que vai acontecer? Ela desconsidera, desconfigura essa barreira, esse escudo da pessoa jurídica e vê os sócios, vê o patrimônio dos sócios na pessoa física. E pode usar o patrimônio dos sócios na pessoa física para arcar com as dívidas trabalhistas, certo? Mas isso é possível simples assim, professor? Existem duas, a gente chama de duas teorias, teoria maior e teoria menor. A regra é que não aconteça isso. A regra é que se busque o patrimônio da pessoa jurídica. Os sócios, eles já criaram essa sociedade com o intuito de não ter o seu patrimônio pessoal atingido. Essa é a grande sacada. Mas é possível se estabelecer o que a gente chama de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em que temporariamente, somente por um processo judicial para fazer isso, administrativamente não é possível, então judicialmente o juiz temporariamente desconsidera a existência da personalidade jurídica, desse escudo da pessoa, da empresa, e abre para ver o patrimônio dos sócios que a compõem, certo? Nesse caso, então, é possível a gente fazer a busca do patrimônio dos sócios quando e somente quando não houver, ou melhor, somente quando não. Isso se estabelece primordialmente quando não se tem bens na pessoa jurídica. Então, você tentou buscar bens, não localizou, ou os bens que tem são insuficientes ou impenhoráveis. Não há possibilidade de busca de transformar esse patrimônio em dinheiro para pagar a dívida trabalhista. Nesse caso, eu posso fazer a desconsideração da personalidade jurídica. Eu botei no material de vocês, lembrando que existem sociedades que elas são de responsabilidade solidária, em que os sócios respondem solidariamente com a pessoa jurídica. Não é tão comum, mas é possível. Ou ainda o microempreendedor individual, que ele tem uma confusão patrimonial. O patrimônio da pessoa física e da atividade empresarial é o mesmo, né? Então, nesse caso, não vai haver desconsideração da personalidade jurídica. Vai haver nas sociedades limitadas e nas SAs também, sociedade por ações. Sociedade anônima a gente busca lá no patrimônio dos cotistas, certo? O que mais que a gente tem que fazer? Vamos ver. Sim. Então, existem duas teorias, como eu falei para vocês. Teoria maior e teoria menor. A teoria maior da desconsideração, ela não é adotada na Justiça do Trabalho, porque ela exige uma comprovação maior. Olha só, ela exige que haja uma confusão patrimonial entre sócios e pessoa jurídica,
Eu sempre dou exemplo, é aquela típica sociedade que acontece muito, em que eles criam uma sociedade limitada, porém o bolso é o mesmo. O dinheiro da sociedade e da pessoa física é o mesmo. O sócio não tem uma divisão patrimonial. Isso é um grande problema, porque isso configura a possibilidade de haver desconsideração da personalidade jurídica para qualquer hipótese. Nesse caso, é uma dívida de um fornecedor. Se houver essa confusão patrimonial, pode sim haver desconsideração da personalidade jurídica pela teoria maior. Ou o desvio de finalidade, quando tu há um abuso de direito, quando tu utilizas a sociedade para fazer contratos temerários, eu vou lá e celebro um contrato sabendo que eu não vou conseguir pagar, porque eu estou me embasando nesse escudo da personalidade jurídica para não atingir o meu patrimônio da pessoa física. Ou então eu utilizo a pessoa jurídica para buscar créditos no bancário, pego o dinheiro para a finalidade da pessoa física. Isso é o desvio de finalidade. Nesse caso, pode também haver desconsideração da personalidade jurídica. Isso pela teoria maior. Pela teoria menor, que é a teoria adotada nas questões trabalhistas, o que vai acontecer? Não precisa comprovar confusão patrimonial, desvio de finalidade. Basta comprovar que a personalidade jurídica está criando um empecilho para o pagamento do crédito trabalhista. Porque o crédito trabalhista ele tem uma preferência entre os demais créditos. Ele tem essa natureza alimentar, como a gente já falou. É ele que é o crédito trabalhista, que é o crédito utilizado para efetivamente comprar o alimento, comprar o vestuário. É um alimento que a gente chama que ele tem natureza alimentar por essa característica da essencialidade. Ele precisa ser remunerado para a subsistência do empregado. Nesse caso, eu não preciso comprovar muita coisa. Eu só tenho que provar que a pessoa jurídica não tem patrimônio, não tem bens suficientes para pagar a dívida. Nesse caso, eu peço que seja atingido o patrimônio dos sócios, a desconsideração da personalidade jurídica pela teoria menor. Então, nesse caso, o mero inadimplemento e não há patrimônio suficiente já gera, então, a possibilidade de buscar o patrimônio dos sócios. Nas relações trabalhistas e relações de consumo, é adotada a teoria menor, certo? Entende-se que há uma fraude presumida quando há uma condenação sem pagamento. Então, na Justiça do Trabalho já existe essa presunção. Tá bem, pessoal? Seguindo, então, o nosso conteúdo, nós vamos falar de grupo econômico. É uma outra atividade é uma outra possibilidade que na prática ela ocorre e por vezes ela ocorre com a finalidade fraudulenta também. Que é o quê? Grupo econômico, nós vamos observar lá o artigo 2º, parágrafo 2º da CLT. Olha lá o que diz o parágrafo 2º do artigo 2º. Sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, então, ou seja, tem a sociedade ABC e tem a sociedade XYZ. Ambas têm um patrimônio próprio, um CNPJ próprio, um patrimônio próprio, CNPJ próprio. Mas, olha só o que acontece. Se estiverem sob a direção, controle ou administração de outra empresa, ABC, XYZ estão subsidiadas, elas estão recebendo o controle e a administração de uma outra empresa que está acima delas. Aí uma empresa lá, uma empresa X lá, ela que controla as duas outras empresas. Então há um controle vertical aqui. Ou ainda, quando a mesma guardando cada uma delas sua autonomia, integrem um grupo econômico. Serão responsáveis solidariamente pelas obrigações. É possível haver um grupo econômico horizontal, em que há uma confusão entre elas. Aí a gente já vai ver alguns requisitos agora na sequência. Mas tem um sócio que administra uma, administra outra, ou há uma comunhão de troca de valores. Então, de alguma forma, há um vínculo entre elas. Pode ser horizontal ou pode ser vertical. A vertical é mais fácil, que tem uma controladora e as controladas. Na horizontal não vai ter essa controladora, mas é fácil de comprovar que há uma confusão. O empregado, por vezes, pode trabalhar nessa e daí daqui a pouco está trabalhando na outra. Ou há uma confusão patrimonial entre elas. Uma utiliza dinheiro da outra e há administradores em comum. Então não há um desvinculamento total, como duas empresas ou mais empresas efetivamente autônomas. Certo? Nesse caso, digamos que o fulaninho lá é contratado pela empresa ABC, mas o sócio da ABC é o mesmo sócio da XYZ
e ele administra aqui, ele é sócio-diretor de uma e da outra, há uma troca de atividades, inclusive o empregado contratado nessa vai lá e presta serviço na outra também. Então, há um nítido grupo econômico. Nesse caso, o que vai acontecer? O empregado que tem o seu crédito não pago, mas ele é empregado dessa empresa aqui, ele pode acionar que a responsabilidade seja revertida para todas as empresas do grupo, para essa e para eventuais outras empresas que compõem o mesmo grupo econômico, certo? Então, se essa aqui não tiver patrimônio, nós vamos buscar dessa. O que na prática acontece, infelizmente? Empresários vão lá e criam duas empresas, uma sem patrimônio algum, onde eles vinculam todos os empregados e celebram um contrato. A outra é sadia, ela é perfeita, ela tem patrimônio, ela tem renda, mas não tem nenhuma dívida, porque as dívidas eles centralizaram na outra. Só que o empregado vai lá e aciona essa aqui, que era a empregadora direta, sem levar em conta que ela pertencia a um grupo econômico. Nesse caso, comprovado o grupo econômico, nós vamos atingir o patrimônio dessa empresa que está ali no meu exemplo, está sadia, certo? Então, nós temos que observar ali, na sequência, o parágrafo 3º do artigo 2º, que fala dessa configuração. Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessário, para a configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas integrantes. Não basta só ser sócio, eu posso ser sócio de várias empresas, mas eu sou administrador de uma, as outras eu sou um sócio investidor, por exemplo. Não basta só o fato de ter o mesmo sócio para configurar grupo econômico. Deve haver efetivamente essa comunhão de interesses, essa atuação conjunta. Isso que você deve observar para configurar um grupo econômico, certo? Então, não são exigidos requisitos formais para a configuração do grupo de empresas, que pode decorrer da situação de fato. Como nós trabalhamos aqui no direito do trabalho com a primazia da realidade, o que interessa efetivamente é isso, é o que de fato acontecia. Se eu tiver provas de que de fato havia uma comunhão de esforços, havia esse interesse comum entre as empresas, eu vou sim configurar um grupo econômico. Ele vai ser composto por duas ou mais empresas, sempre, um grupo, e esse reconhecimento só vai se dar pela esfera judicial. E ele pode se dar, então, como a gente falou no início, verticalmente ou horizontalmente. Vertical ou subordinação, quando as empresas envolvidas estão sob a direção, controle, administração de outra. Daí, então, cria-se uma holding. Então, nós temos uma empresa controladora, embaixo nós vamos ter as empresas controladas. Então, existe uma empresa centralizadora que controla todo o grupo econômico. Isso é comum quando as empresas de fato crescem, elas acabam criando grupos econômicos sem problema algum, isso é perfeitamente legal e é possível, nesse caso, então, que eu atinja todo o grupo quando for pagar um crédito trabalhista, certo? Ou o grupo econômico horizontal, quando o mesmo guarda cada uma das empresas sua autonomia, mas integra um grupo, porque aí sim nós vamos ver que há um interesse comum, uma comunhão de interesses, pode haver uma relação conjunta, então há uma participação, a horizontal é mais difícil de comprovar, mas então não há uma empresa subordinada e a controladora, não há, são todas em tese iguais, mas há a troca de interesses, há a comunhão de interesses entre elas. Para eu comprovar isso, como eu disse que não é tão fácil, eu botei no material de vocês alguns exemplos, por exemplo, para a gente ter a comprovação de um grupo econômico. Olha só, diretoria de uma sociedade composta por sócios de outra com interferência administrativa. Então é aquela situação. Só ser sócio não é suficiente, mas agora, se o sócio controlador de uma é sócio diretor da outra, controla as duas, nesse caso aí a gente está diante de um grupo econômico. Uma sociedade ser a principal patrocinadora econômica da outra e ter poder de decisão. Então, essa empresa aqui, ela é acionista, ou então ela financia, ela transfere dinheiro para outra e ela tem poder administrativo sobre a outra. Nesse caso, há então uma confusão ali dos patrimônios. Uma empresa ser sócia majoritária da outra, porque é possível, né, pessoal? A composição societária pode haver, ela é composta por sócios, pessoa física, ou ainda pode ter um sócio, pessoa jurídica, sem problema nenhum. E essa pessoa jurídica, ela tem uma atividade e ela é sócia
majoritária na outra. Nesse caso, tem poder de deliberação também, ela vai ser considerada um grupo econômico. Ingerência administrativa de uma pessoa física sobre mais de uma empresa. Essa é mais comum. O camarada é sócio e ele é administrador de várias empresas e ele acaba gerando aquele interesse comum de que todas elas há uma comunhão, se ajudem, mas só ser sócio não basta, então tem que demonstrar que há uma ligação entre elas. Certo, pessoal? Quanto a isso, então, grupo econômico é mais uma possibilidade, assim como lá a desconsideração da personalidade jurídica, a sucessão de empregadores, são instrumentos jurídicos para que haja a efetivação do crédito trabalhista. Eu vou ter um crédito, eu vou acionar judicialmente o meu empregador, mas eu posso acionar também o grupo econômico, eu posso buscar o sucedido para que todos se responsabilizem pelo meu crédito, tá bem? Mas lembrando que o empregador direto busca-se inicialmente a cobrança dele. Se ele não tiver, aí nós vamos lá para o grupo econômico. Ainda que não seja o grupo econômico, eu posso acionar todo o grupo já imediatamente. Mas se o empregador registral, aquele que assinou a carteira, tem bens, tem dinheiro, nós vamos pegar dele primeiro, porque ele é o responsável principal sempre. Ainda que os outros no grupo econômico respondem solidariamente. Eles vão responder solidariamente, conjuntamente. Mas busca-se sempre do registral. Quando vai uma ação judicial, busca-se do registral, mas não que obrigatoriamente só possa buscar dos outros depois. Não é isso. Já quando estiver falando desse próximo tema que nós vamos entrar agora, a terceirização, aí sim, aí nós vamos falar que existe um benefício de ordem na responsabilidade por esse crédito trabalhista. Mas antes, vamos fazer uma introdução. Terceirização, a terceirização ela já vem sendo admitida no Brasil há alguns anos, porém só para atividade meio, não atividade fim. O que nós tínhamos anteriormente? A súmula 331 do TST e a lei 6.019 de 74, que regulava o trabalho temporário. O trabalho temporário nós vimos na última aula, aquele que tem um prazo o contrato tem um prazo de validade, não pode extrapolar lá atualmente lá 9 meses. Mas houve alterações no ano de 2017. Houve a primeira alteração, a Lei 13.429 de 2017, que alterou a Lei 6.019, mas na sequência veio a reforma trabalhista, a Lei 13.467, que é a reforma trabalhista, que alterou a lei que havia alterado. Para vocês terem uma ideia, 3, 4 meses depois ali, a reforma trabalhista alterou a Lei 13.429, que tinha alterado a Lei 6.019. É uma confusão. Mas agora vocês vão entender. Hoje, pessoal, o que interessa é o que está em vigência hoje. A reforma trabalhista, que é a Lei 13.467 de 2017, ela efetivamente introduziu a possibilidade do trabalho terceirizado para a atividade fim da empresa. Ou seja, pensem o seguinte, digamos que é uma instituição de ensino, por exemplo. Uma instituição de ensino, a atividade fim é essa prestação do trabalho educacional, da venda de cursos, a venda de aulas, efetivamente. Ela tem como atividade fim essa atividade, a prestação do serviço educacional. Quem vai prestar precisa de profissionais técnicos, que são os professores. Mas, para ter uma instituição, ela também precisa ter o pessoal da limpeza, um segurança. Limpeza e segurança já eram admitidos terceirizados desde antes da reforma trabalhista. Então, eu poderia contratar um terceirizado para limpeza e um terceirizado para segurança. O que são esses terceirizados, efetivamente? Terceirizados, pessoal, vocês vão observar ali no material que eu coloquei forma de triângulo. Assim como lá o trabalho temporário, o terceirizado é a mesma coisa. Existe, então, uma empresa intermediadora, uma empresa de trabalhos terceirizados. É uma empresa que ela tem por finalidade a celebração de contratos de venda de mão de obra. Então, ela constitui-se uma empresa onde ela tem vários empregados. Mas esses empregados não prestam serviço para ela, eles prestam serviços para as tomadoras. Então, aquela outra empresa lá, que ela tem a necessidade de um trabalho específico, ela vai lá e contrata contigo, com a empresa terceirizada,
com essa intermediadora. Ela diz, eu preciso de 5 funcionários para fazer a limpeza da minha instituição de ensino. Essa empresa aqui, a intermediadora, ela vai lá e pega. Bom, eu tenho um hall de funcionários aqui, eu vou pegar 5 e vou mandar trabalhar lá nessa instituição de ensino. Isso, quando envolvia limpeza e segurança, sempre era admitido, sempre foi admitido a terceirização. Então, o que aconteceria? Esse empregado da limpeza, ele prestava efetivamente seu serviço na instituição de ensino, mas quem paga o salário dele é a intermediadora, é essa empresa que presta serviço de terceirização. Essa empresa que paga o salário dele, é com ela que ele tem um vínculo empregatício. No entanto, o serviço efetivo é prestado em prol da tomadora, que é o exemplo da instituição de ensino. O que essa instituição de ensino antes da reforma trabalhista não poderia fazer? Contratar profissionais para atividade fim. No nosso exemplo, uma instituição de ensino tem atividade fim, a venda educacional. Então, ela não poderia contratar um professor terceirizado. Isso não era admitido. No entanto, após a reforma trabalhista, admitiu-se a terceirização para atividade fim. Nesse caso, o que poderia se estabelecer? Constituir uma empresa intermediadora, essa terceirizada, onde ela é composta por vários professores. E eles vendem, então eles celebram contratos com instituições de ensino, mandando seus profissionais. Nesse caso, pessoal, então, digamos, a instituição de ensino, agora ela pode contratar um terceirizado para atividade fim. Ela vai lá e celebra um contrato de relação privada, né, regido pelo Código Civil, com essa empresa intermediadora, e a intermediadora manda profissionais para ela, manda professores, porque agora é admitido, inclusive, para atividade fim, o que não era admitido antes da reforma trabalhista. Então, entenderam? Vai haver essa relação triangular. O empregado tem um contrato de emprego, com vínculo empregatício, carteira assinada, com a intermediadora. A intermediadora, ela tem um contrato de relação civil, regido pelo Código Civil, com a tomadora. E a tomadora, ela não tem vínculo algum com esse empregado, mas o empregado presta os seus serviços para ela, para a tomadora. Então, a tomadora paga para a intermediadora um valor contratual, estabeleceu um valor X por mês para ter 5 profissionais de limpeza. E a intermediadora paga o salário dos empregados. Então, o salário que foi acordado entre elas. A tomadora não paga salário diretamente pro empregado que está lá prestando serviços para ela. Ela não paga essa remuneração. Quem paga é a intermediadora. Isso se assemelha lá ao contrato temporário, que nós já vimos. Que contrato temporário tem por uma característica própria ali. O contrato temporário sempre foi admitido para atividade fim, mas desde que comprovada a necessidade de substituição transitória. Eu dei o exemplo para vocês na aula passada lá, uma gestante vai ficar afastada lá 5 meses. Ele precisa de alguém para substituir. Ele não vai contratar um novo empregado, ele contrata um contrato temporário, que é intermediado por uma empresa de trabalho temporário. Então, a empresa que necessita celebra um contrato regido pelo Código Civil com essa empresa de trabalho temporário, que manda um profissional para ela. Tá bem? Entendido? Quanto a isso, é bem tranquilo. Daí a gente já falou na aula passada. Tem que ter um contrato escrito, o contrato temporário. A duração máxima 180 dias, prorrogável por mais 90, então no máximo 9 meses. Isso é o contrato do trabalho temporário, que sempre foi admitido, inclusive para atividade fim, mas desde que houvesse a comprovação do acréscimo extraordinário de mão de obra ou substituição de pessoal permanente, regular. Então, houve a necessidade para substituir lá a gestante ou aquelas situações de festas de final de ano, Páscoa, Dia dos Pais, Dia das Mães, que necessita de uma demanda maior. Como tem uma demanda maior de consumo, exige então mais profissionais para auxiliar naquela atividade. Essa relação temporária, ela mudou com a reforma trabalhista também, aumentando o tempo, passando agora para a possibilidade de ser até 9 meses. Já o trabalho terceirizado, pessoal, antes da reforma, ele era admitido apenas, se vocês olharem a súmula 331, conservação e limpeza e serviços de vigilância. Somente para atividade meio, então, pessoal. Somente para atividade meio.
Nesse caso, eu poderia contratar lá o pessoal da limpeza, um vigilante, mas a tomadora tem ingerência sobre ele? Ela pode orientá-lo, mas ela não tem essa ingerência direta. Ela não pode exigir que a empresa intermediadora mande só o fulaninho. A intermediadora pode mandar na limpeza o fulaninho ou o ciclaninho. Ela não tem essa... Acabam mandando os mesmos ali, mas ela não tem essa obrigatoriedade, porque eles não são empregados da tomadora. A tomadora quer um serviço de limpeza. Agora, a empresa prestadora de serviço de limpeza manda os profissionais que ela bem entender, certo? Essa é a regra. Então, o que acontece ali? Ó? Com a reforma trabalhista, o que se verificou? Houve alteração da Lei 6.019, que ela incluiu ali, ó, no artigo 4º e 5º, considera-se prestação de serviço terceirizada, inclusive para a sua atividade principal. O artigo 5º também, inclusive para a atividade principal. O que isso efetivamente trouxe? Isso foi uma grande alteração na legislativa, porque possibilitou que qualquer empresa contrate um terceirizado para prestar sua atividade fim. Então, eu dei o exemplo da instituição de ensino, mas pode ter outro tipo, uma empresa típica ali de fábrica de calçados. Ela pode ir lá e contratar pessoal terceirizado para estar lá na fábrica produzindo os sapatos, que é a atividade fim dela, sem problema algum. Só que isso, pessoal, tem um lado bom, tá? Pode ter ampliação das relações de emprego e tudo mais, mas pode gerar alguns prejuízos para os empregados, que a gente vai ver ali que não tem uma igualdade de direitos entre os empregados terceirizados e os empregados formais dentro da tomadora. Mas vamos lá. A tomadora, essa que se beneficia efetivamente do trabalho prestado por esse empregado, ela tem alguma responsabilidade trabalhista? Tem, pessoal, ela tem sim, mas ela é subsidiária. A gente fala que ela é uma solidariedade com benefício de ordem. Por quê? Porque eu vou ter que acionar o quê? Aí agora observe, se algum de vocês se enquadra nessa atividade, ou é um tomador, ou é uma empresa de prestador de serviço terceirizado, observe o seguinte, só vai ser possível atingir o tomador se eu incluir ele no polo passivo da ação judicial. Da mesma forma, só mesmo por meio de um processo judicial para eu atingir o patrimônio do tomador. Mas eu tenho que observar o seguinte, o tomador responde pelo período em que o empregado daquela empresa terceirizada prestou serviços nele. Se foi por 2 anos, os créditos trabalhistas devidos durante esses 2 anos, o tomador vai se responsabilizar subsidiariamente. O que acontece? Eu vou entrar com a ação e vou dizer, eu trabalhei 2 anos, eu sou empregado da empresa tal, que é uma empresa intermediadora de mão de obra. Eu prestei serviços 2 anos na empresa X e mais 3 anos na empresa Y. Eu sou empregado da empresa ABC, mas eu prestei serviços nas tomadoras X e Y. O que eu posso fazer na ação judicial? Digamos que ele nunca pagou nenhum depósito do FGTS. Eu vou buscar a integralidade dos depósitos do FGTS. Primeiramente, contra a empresa ABC, que é quem tem o vínculo empregatício direto comigo. Mas eu vou colocar a empresa X e a empresa Y, que elas se responsabilizarão subsidiariamente pelos seus respectivos períodos. A primeira por 2 anos e a segunda por 3 anos. Então, se a empresa que eu tenho vínculo empregatício direto, lá o exemplo, a ABC, ela não tem recursos suficientes para pagar todos o meu crédito trabalhista, eu posso cobrar da empresa X referente aos 2 anos e da empresa Y referente aos 3 anos. Entendeu? Então, cada uma se responsabiliza pelo período em que aquele empregado prestou serviços nela. Então, e vocês são uma tomadora, qual a precaução que vocês têm que fazer? A tomadora tem obrigação de exigir que essa empresa que presta serviços terceirizados apresente a quitação de todos os débitos trabalhistas do período. Pode ser feito mensalmente, trimestralmente, semestralmente, anualmente. Então, ela tem obrigação de exigir que aquela empresa que presta serviços apresente a quitação do salário, a quitação do FGTS, das contribuições previdenciárias. Ela tem obrigação de fazer isso. Então, ela pode ser acionada porque ela não teve a fiscalização adequada. Então, vocês, enquanto tomadoras, vocês têm um contrato terceirizado, tem um terceirizado na empresa de vocês, exijam da empresa empregadora direta, lá da intermediadora de mão de obra, que
apresente a quitação de todos os débitos. Porque assim vocês vão ter como apresentar judicialmente, não, peraí, aqui está a comprovação de que foi quitado, então eu não tenho responsabilidade alguma. Porque ela vai se responsabilizar somente pelo período em que ela efetivamente teve os serviços prestados na sua empresa. Pode haver a tomadora como um ente público, porque é muito comum, né, os entes públicos, aí, prefeitura, órgãos públicos, de contratar trabalhos terceirizados. Eles têm obrigação também, eles também são responsáveis por isso. Aí tem uma peculiaridade, o STF decidiu que deve comprovar a conduta culposa do ente público, mas o ônus de provar isso, que não é culposa, é do ente público. Então, é isso que eu falei, ele tem a obrigação de exigir a fiscalização. Se não o fizer, ele pode ser responsabilizado sim. Na sequência, eu botei ali uma observação só em relação ao tomador contrato da empreitada, que é um contrato bem específico, mas que é típico de acontecer. Nesse caso, ó, se o tomador não for uma empresa de construção civil, em tese ela não se responsabiliza, mas ela vai se responsabilizar caso o empreiteiro seja inidôneo, ou seja uma pessoa que não tem patrimônio algum, que não tenha. Então, é aquele legítimo, o picareta lá. Eu contratei um empreiteiro que visivelmente ele não tem capacidade de arcar com o custo trabalhista. Nesse caso, eu vou me responsabilizar. Agora, se tem uma empresa constituída, se tem uma formalidade, daí o dono da obra, se for o dono da obra não for uma empresa do ramo de construção civil, daí ele não se responsabiliza. Certo, pessoal? E agora, chegando ao fim aqui, pessoal, esse é o grande problema. Olha só, o artigo 4º, parágrafo 1º da Lei 6.019, que é a que regula agora o trabalho terceirizado, fala o quê? Faculta a empresa contratante pagar a mesma remuneração aos terceirizados em relação aos efetivos. Então, pessoal, pode haver numa empresa ter um empregado efetivo na tomadora e o terceirizado. Por exemplo, digamos que a instituição de ensino tem empregados no setor de limpeza que são empregados dela, mas ela terceiriza. O empregado que é formal da tomadora pode ter um salário de 2.000 e o terceirizado o salário de 1.200. E isso pode acontecer e eles estarem fazendo a mesma coisa na sede da tomadora. E não é ilegal, porque a lei autoriza que faculta pagar o mesmo salário. Então, a contratante, que é quem paga, a empresa intermediadora de mão de obra, que é quem paga o trabalho desse terceirizado, pode pagar o salário dele igual ao do outro que está trabalhando na tomadora ou não. Não tem obrigatoriedade disso. E o outro dispositivo, o artigo 12 da Lei 6.019, garante a equiparação salarial aos trabalhadores temporários. Os temporários, que é aquele período que tem um prazo de duração, certo? Eles vão receber o mesmo salário. No entanto, o terceirizado, que pode perdurar por muito tempo, não. Então, é bem complicado. Esse ponto ficou bem complicado, porque o cara está fazendo a mesma coisa e ele não tem os mesmos direitos, certo? E, inclusive, a categoria sindical de um pode ser diferente do outro, porque a categoria sindical, sindicatos no qual pertence aquele empregado que ele está vinculado, ele dá em razão da empregadora, da tomadora. E já do terceirizado, o sindicato que ele vai estar vinculado é em relação à sua empregadora, que é a empresa intermediadora da mão de obra, que podem ser diferentes, trazendo então direitos diferentes entre os empregados que estão lá no chão da fábrica fazendo a mesma coisa. Mas juridicamente um tem um vínculo com uma e o outro com a outra, e por isso tem essa diferença, certo? E por fim, o legislador quis aqui manter garantir uma certa segurança aos empregados. Por isso que ele estabeleceu lá o artigo 5º-C e o artigo 5º-D. O que é isso? São limitadores ao trabalho terceirizado. O que nós temos que observar ali? Ó? Uma pessoa jurídica cujos titulares ou sócios tenham, nos últimos 18 meses, prestado serviço à empregadora, a contratante, com vínculo empregatício ou sem, não poderão trabalhar como terceirizados, exceto se for um aposentado. Que para vocês entenderem, olha só, para não acontecer o que com a reforma trabalhista as empresas demitirem os empregados e pedirem que eles constituíssem empresas prestadoras de mão de obra, para que prestassem serviço como terceirizados, para que não acontecesse isso,
o legislador criou essa regrinha aqui. Só é possível, então, eu sou empregado em uma empresa, eu fui dispensado, eu vou lá e crio uma empresa intermediadora de mão de obra, que eu sou sócio, administrador, e eu vou lá e vou vender o meu trabalho. Eu só posso vender o meu força de trabalho para essa empresa qual eu era empregado 18 meses após o vínculo, após o término dessa relação empregatícia. Após 18 meses, eu posso, então, prestar serviço como terceirizado. Antes disso, não. Por quê? Isso aconteceu na prática, pessoal. Eu vi acontecer notícias em relação a isso. Que uma instituição de ensino dispensou todos os seus professores e eles criaram uma empresa intermediadora de mão de obra e trabalhavam como terceirizados para a mesma instituição de ensino. E isso não é admitido se não respeitar o prazo de 18 meses. Respeitou o prazo de 18 meses, é plenamente admitido, certo? E o que mais? O artigo 5º-D. O empregado que for demitido não poderá prestar serviços para a mesma empresa na qualidade de empregado terceirizado, numa prestadora de serviço, antes de decorrer 18 meses. O que pode acontecer também? O artigo 5º-C é quando ele é sócio daquela empresa intermediadora, prestadora de serviço. Mas também é quando ele for empregado daquela empresa. Então, não pode uma empresa X que tem empregado, vai lá e demite ele. Aí ele é contratado por uma empresa prestadora de serviço, essa intermediadora de mão de obra, e volta a prestar serviço para a mesma empresa, fazendo a mesma coisa, mas agora como um terceirizado. Não é admitido isso, desde que respeite 18 meses. Após 18 meses, que ele saiu da empresa, ele foi dispensado, rompeu o vínculo empregatício, ele pode, então, vai lá ser contratado por outra e pode prestar serviço para essa. Ele pode sair dessa empresa e já ser contratado na outra e prestar serviços como terceirizado em outras empresas. Mas naquela que ele era empregado, só pode depois de 18 meses do término do vínculo empregatício. Certo, pessoal? Com isso, então, nós encerramos essa parte da matéria, terceirização, grupo econômico. Então, na sequência, a gente vai dar continuidade às próximas unidades. Espero que vocês tenham entendido e qualquer coisa a gente vai sanando as dúvidas de vocês através dos meus contatos ou na nossa aula ao vivo. Tá bem? Um forte abraço e uma boa semana para vocês. Até logo!